Fala pessoal, tá começando mais um novo episódio do Tudo Talk. Eu sou o Álvaro Júnior. Eu sou o Lucas Anzolin. Lu, vamos partir então para as nossas redes sociais. Redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Tudo Talk. Se inscreva lá no nosso canal, gente. Contribua, né? Ajudando o canal a chegar para mais pessoas. É muito importante. E lá no YouTube, gente. se inscreva, curta as nossas lives, os nossos episódios, deixe seu comentário, manda mensagem com quem vocês querem ver aqui nas entrevistas, conteúdo, pautas, enfim. Nós somos muito receptivos às mensagens, né? Então deixe sua mensagem lá. Agradecer especial também à Rádio Cidade, que retransmite o nosso podcast na sua programação no 730 AM também, através das redes sociais. Lu, o que é isso aqui que tá na mesa? Esse livro bonito, bacana. Esse é um livro A Gata de Cascos. Vamos falar bastante sobre esse livro aqui, hein? Bem Vamos especial. Descobrir então Vamos sobre descobrir com quem o que é nosso de hoje. convidado. Ele é delegado de polícia, coach, palestrante e escritor. Adalberto Seolin e meu amigo, né? O mais importante, seu amigo. Meu amigo, Adalberto Seolin, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Ô, Lucas, eu que fico agradecido. É uma satisfação muito grande estar aqui. Fiquei surpreso com o convite de poder vir aqui falar dessa obra num programa tão legal de vocês. Até falei, nossa, mas pô, tô podendo, hein? Tá podendo mesmo. 2 livros já escritos, né? 2 livros escritos e esse aqui, a gente vai ver durante o programa, ele é bem interessante. Bem especial, tem muito conteúdo bacana aqui. A forma que você escreveu ele, depois você vai explicar pra gente, mas eu achei sensacional. Tô doido pra saber também. Enneagrama, né? Enneagrama, é isso. Isso, mas vamos do começo, então. De onde vocês se conhecem? Da onde a gente se conhece? Vamos contar a história aqui, né? Eu, como apresentei lá no episódio 0, para quem não acompanhou, pode acompanhar as nossas histórias, minha e do Júnior. Sou terapeuta, tenho meu espaço terapêutico, né? E junto comigo tem outras terapeutas que atendem, né? Claro que de tempos em tempos vai mudando o pessoal, mas era um dia finalzinho de tarde, começo de noite já praticamente, né? Comecinho de noite. E uma das terapeutas entrou lá dentro, estava ali na salinha de espera do café. Lucas, tem um cara lá fora, grande, estranho, tá falando alto e não sei o que tem. E eu vi na fisionomia dela que ela tava meio assustada, né? Deixa eu ver quem que é, né? Vamos lá fora ver, né? Aí eu saio lá fora, na entradinha, eu vejo esse homem, um brutamonte desse tamanho, engravatado, de paletó, olhando pra lua, aquela lua bonita, um eclipse lunar, e o mais bonito de tudo, ligando pra esposa para que ela pudesse também sair no quintal e olhar o eclipse lunar. Olha eu falei, só, meu Deus, que homem é esse, não? Coisa linda. Que homem é esse? Porque estava uma lua maravilhosa. E ele me chamou para ver também, aí eu vi quem era, que era ele, que já conhecia de outros atendimentos ali, né? Tava rolando um eclipse lunar. Uma lua maravilhosa, ali é um lugar de terapias, de autoconhecimento, constelação familiar, etc. Falei, poxa, eles estavam tão entretidos com o trabalho que ninguém parou para prestar atenção no céu. Aí eu entrei novamente para dar um toque. Falei, galera, é o seguinte, não sei se vocês estão vendo, mas tá rolando um eclipse lindo ali fora. Você foi chamar a turma e a ele tava eufórico, assim, mas tão maravilhado com a lua. Eu achei tão bacana, isso me marcou tanto nele, que depois de um tempo eu fui compartilhar com ele, aquilo me marcou tanto, né? Que às vezes a gente vê o estereótipo da pessoa, né? Você vê lá o terno, a gravata, né? Delegado, isso, aquilo, outro, você fala, meu, o cara é um durão. E coração mole desse aí, querendo compartilhar com a gente algo maravilhoso, que isso que ele falou é muito importante, a gente vive a nossa rotina e não percebe, muitas vezes, o que está do nosso lado, seja a lua, o sol, a natureza, os passarinhos, né? A gente fica tão focado nesse automatismo que algo como isso é muito importante, né? Quando a gente passa a prestar mais atenção nos sinais da natureza, as coisas parecem que vão ficando mais claras, né? E muitas vezes a rotina, o automatismo, né, do dia a dia acaba nos distanciando disso. Mas a natureza, ela traz mensagens muito importantes para a gente no dia a dia, desde que você esteja receptivo a prestar atenção. Tem que estar aberto aos sinais, né? E esse foi o momento que me marcou. A gente já se conhecia um pouco antes, assim, mas esse foi o momento que me marcou dele. Mas ele tem a primeira vez que a gente se viu realmente. Aí ele vai contar agora. Ele me passou a impressão que eles tiveram a meu respeito. Aí eu lembro que uma vez, isso era durante o dia, eu fui até o espaço e ele estava em cima do telhado do lugar fazendo sei lá o quê. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei pra Carla, eu falei, o rapaz lá, o Lucas, ele é terapeuta e tal, mas o que exatamente ele faz? Ele faz constelação, dá outros cursos. Ela falou, por quê? Eu falei, mas ele tava em cima do telhado
Eu não sei se ele estava querendo captar algum sinal extraterrestre, sei lá qual que é, cara. Ele tava parecendo o Mowgli, o menino lobo em cima do tempo. Eu falei, poxa, coisa mais engraçada, mas não vai falar pra ele. Aí depois a gente foi se conhecendo, né? Mais. Cada um com a imagem do outro, mas a gente não tinha conversado sobre isso. Eu cheguei a participar de um retiro, né? Eu já fui acho que em dois retiros que a gente fez na Serra do Japi. Lá na Serra do Japi. E aí a gente vai pegando um pouco mais de E o que você estava fazendo em cima do telhado, afinal? Manutenção preventiva. Infelizmente, por causa das chuvas, ele estava limpando o telhado. Não era nada extraterrestre, nada de não tinha OVNI, não tinha nada. Era o óbvio usual. Tava limpando o telhado realmente por conta das chuvas na época. Mas você vê como a gente forma opiniões, impressões, e daí muitas vezes vem o que é perigoso, que é o julgamento, né? Foi, o cara é terapeuta, ele mexe com umas coisas. Então eu já deduzi, eu já tô concluindo na minha mente que você estava ali procurando sinais extraterrestres. Cara, é só a limpeza do telhado, né? Mas é engraçado isso, né? Às vezes, isso que ele falou é importante. A gente grava essas imagens dos outros com conclusão na cabeça, né? E às vezes falta essa troca, que nesse caso é engraçado. Depois vai conhecendo a pessoa e vê que não tem nada a ver, né? Igual você falou dele, o estereótipo, tudo, né? Depois vai conhecendo e fala, porra, não tem nada a ver. E aqui, né, nas suas profissões, né? Delegado, coach é mais focado na liderança, né? Você tem um trabalho bem específico na liderança. Palestra também focada na parte de liderança. E a questão de escritor e do Enneagrama. E tem essa frase aqui que vou compartilhar com o pessoal que eu li, numa reportagem falando inclusive do seu livro, que eu acho que complementa bem todas essas atuações que você tem na parte profissional. Nesses anos de carreira, o mais difícil não foi só lidar com bandidos, mas com as pessoas. O cidadão é um mistério, entre aspas, difícil de ser compreendido. E complementando, dentro de cada pessoa existe uma personalidade dominante. Por que isso? Cada pessoa é um universo, cada um é um universo próprio, cara. Então, você tem aí várias personalidades e o Enneagrama é uma excelente ferramenta. Seria, assim, o meu carro-chefe hoje para cuidar de mim mesmo. E também cuidar de ambientes corporativos, cuidar de pessoas. É uma ferramenta que fala aí de 9 personalidades numa mandala, né? Existem assim estudos, mas nenhum é conclusivo de se ela foi inventada, quem inventou. O que nós sabemos é que ela foi descoberta e os primeiros vestígios da mandala foram encontrados lá no Antigo Egito. Entre várias coisas, isso para resumir bem a história. Então, dentro dessas 9 personalidades, é muito importante, primeiramente, para nós entendermos como nós agimos e reagimos aos estímulos, ao dia a dia. Então, depois de começar a estudar Enneagrama, eu percebi muitas coisas que eu fazia no automático, o porquê que eu reagia dessa maneira. O Enneagrama te ajudou a aprender como você funcionava? A principal função do Enneagrama é essa. É uma ferramenta de autoconhecimento. É possível aplicar ela em outras pessoas desde que a pessoa esteja envolvida nisso. O Enneagrama jamais serve para rotular ou julgar alguém. Eu acho que você é X, eu acho que você é Y, você é um tipo 1, você não é para rotular, né? Não, de forma alguma. Muitas vezes ele é usado dessa maneira, é uma maneira equivocada. Nenhum autor de Enneagrama recomenda isso, ao contrário. Eu acredito que todos digam a mesma coisa que eu estou falando aqui. Você pode falar um pouco das personalidades? Não precisa falar de todas, mas algumas assim, falar são 9 personalidades, assim, identificadas aí como números, né? Então quem estuda Enneagrama já vai saber. Então você tem ali no topo da mandala o tipo 9, que é conhecido como o conciliador, o tipo 1, o perfeccionista, o 2 é o ajudante, o 3, ele é o vencedor, o competidor. O 4 é o intenso. O 5 é aquela personalidade mais analítica, mais investigativa. O 6 é aquele cara cauteloso. O 7 é o otimista. O 8 é conhecido aí como o poderoso. E o interessante é que eu tô vendo assim no balãozinho aí do pensamento de vocês, eu sei que a próxima pergunta seria o seguinte: qual que é a melhor? E não rola isso. Porque cada uma dessas personalidades, ela tem um ponto de evolução, uma qualidade, e eu vou chamar aqui de defeito, tá? Mas é um ponto a ser desenvolvido. Então, ela tem uma virtude e um pecado. Todos os tipos. Então, não existe uma personalidade melhor ou pior do que a outra. Um compõe um outro.
mais ou menos Eles assim. essa mandala, ela... Bom, se eu já estou dizendo que é uma mandala, é redundante, né? Ela tem movimentos, que você é ligado aí por asas e flechas. Então, vamos supor, um tipo 9 do Enneagrama, ele está ali ao lado do 8 e do 1. Então, ele vai ter características dessas duas asas. E depois tem outros pontos que interligam os números pelo interior da mandala, tá? Que são as flechas. Então, aí é um estudo bem profundo. Na verdade, o Enneagrama, ele é um estudo infinito, tá? Poderia ser considerado um mapa mental ou um mapa da personalidade humana? Um mapa da personalidade humana, perfeito. E isso ajuda você, por exemplo, a identificar os tipos de liderança também? Porque cada um vai lidar com a liderança de um jeito, de outro? Perfeito. A partir do momento que as pessoas estão abertas a participarem desse estudo, imagina lá numa empresa, né? Você não vai enfiar isso goela abaixo de ninguém. Acho que nem pode na legislação trabalhista, algo assim, nem penso nisso. Mas a partir do momento que as pessoas estão envolvidas nisso e me permitem, né, através do estudo, que eu identifique o tipo das pessoas, então eu sei como lidar, como me comunicar com essas pessoas. Isso é uma excelente ferramenta de liderança. Eu tenho uma formação em Enneagrama que é direcionada ao ambiente corporativo, tá? E bem interessante. Eu tenho mesmo o que motiva cada uma dessas lideranças, né? Cada um vai ser motivado por um determinado fator. Você falou algo muitíssimo importante que vai me ajudar bastante na explicação aqui. O porquê que não se pode apontar o tipo da pessoa. Vamos supor que eu vou apontar você, o Lucas, porque em determinada situação eu estou percebendo você como um grande perfeccionista. Então, falar, esse cara é um tipo 1. Aí é que tá. Os comportamentos, eles não indicam, eles pode ser até um indício de determinada personalidade, mas eles não são um indicativo certo. Por quê? Porque o que forma o tipo, o eneatipo da pessoa, são as motivações que levaram ele àquele comportamento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ele está ali identificado, o tipo 1, como o perfeccionista, correto? Eu preciso saber que motivos levaram aquela pessoa a estar adotando uma atitude perfeccionista naquele momento. Então, o comportamento de perfeccionista, ele pode estar presente nos 9 tipos, em qualquer um dos 9 tipos. Então, o que vai identificar o tipo do Enneagrama são as motivações das tuas ações e não simplesmente um comportamento. Comportamento, ele é mais a reação sobre a motivação. Tem problema, deixa os livrinhos aí. É mais uma reação sobre as motivações. O que move realmente a nossa essência são as motivações. Os motivos, os propósitos. E esses motivos, essas motivações, eles vêm baseados nas nossas experiências ou é algo que você colocaria de uma maneira diferente? Tipo, a criança vivencia algumas coisas, necessidades que ela passou, coisas que ela precisou superar, isso foi desenvolvendo nela motivações específicas, ou a pessoa já nasce com essas motivações prontas e ela só vai descobrindo durante a vida? Existem algumas correntes de estudo, tá? O tipo, a que eu mais entendo assim como plausível, é que o tipo do Enneagrama ele começa a se formar no primeiro setênio. São aos 7 anos de idade. E aí, isso é por influência do ambiente em que a criança vive e ela vai adquirindo essa personalidade, tá? Mas existem outros estudos. Eu, particularmente, me filio a essa corrente. E, juntando aí de novo as suas profissões, né, o que fez um delegado de polícia buscar esse tipo de conhecimento? Então senta que lá vem história. Adoramos história. Conte-nos. Pois bem. Algumas crenças, e a gente fala aqui em nível de PNL, você também é formado, é master também em PNL, e fui entender isso depois desses estudos. O que acontece? Eu não tinha mente de líder, eu não tinha pensamento em ser um líder. Por quê? As crenças que foram... não vou dizer que foram colocadas na minha cabeça, foi as que eu... Adquiridas. Que eu absorvi. São crenças adquiridas mesmo, né? Desde os primeiros empregos, aí eu comecei a trabalhar bem cedo, mas era aquilo, olha, ser chefe é mais responsabilidade, hein, meu? Você vai ser promovido a gerente ali,
Ah, cara, não sei, hein? Vai ganhar um pouquinho mais, mas só que vai ter muito mais responsabilidade. Ó, mandar não é bom. E essa crença, ela veio me acompanhando durante muito tempo. E até que acabou havendo um conflito. Que conflito é esse? Eu tinha um sonho de ser delegado de polícia, eu sempre estudei para isso, sempre quis ser delegado de polícia. E eu acabei concretizando esse sonho. Só que, eu só esqueci desse detalhe. O delegado de polícia é um cargo de liderança. E aí, né? Como é que você faz? Então, quando eu passei no concurso... Quantos anos você tinha? No concurso para delegado, eu já tinha 36 para 37 anos. Mas eu já era policial, já era um policial experiente. Eu entrei na Polícia Civil com 19 anos. Eu já era escrivão de polícia há 16 anos quando eu passei para delegado. Então, o que você espera de um policial já experiente que está num cargo agora de liderança? Cara, os primeiros momentos, assim, os primeiros anos, assim, eu vou te falar uma coisa. Algumas decisões desastrosas, outras excelentes, e eu não entendia por que eu funcionava desse jeito, cara. Eu falei, pô, mas eu já sou um cara experiente em campo. Eu já tenho um certo domínio do inquérito, etc. Por que não tá? A parte do processo você dominava perfeitamente. Completamente. Eu falei, por que as coisas não estão saindo? Na palestra eu costumo usar uma máquina fotográfica até no slide, não sei se você disse. Eu me sentia como uma câmera fotográfica. Eu falei, mas por que uma câmera fotográfica? Não sei se vocês, quando adquirem alguma coisa como uma câmera, vocês leem o manual dela? Eu tenho o costume de ler. Eu não leio, eu já sou do visual. Eu já tô começando a imaginar ser negativo por aqui. Então, eu não. Eu também não. E aí, você bate uma foto com ela... Cara, não só o manual, rótulo de alimentos, bebidas. Imagina, jamais. Leu nada. Bula de remédio. Bula de remédio. Bula de remédio é a pior coisa, fazer para de ler já. A primeira coisa que vai vir vão ser os efeitos colaterais. Com certeza. Então, aí, o que acontecia? Você bate uma foto com aquela câmera cheia de recursos, pô, uma foto digna de galeria. Uma foto digna de prêmio, só, pô, sou bom pra caramba. E outras queimam, sai ruim. Já teve essa impressão? Sim. Eu entendia que minha liderança estava funcionando desse jeito. Até eu entender que eu tinha que ler o manual. E aí eu comecei a ir para o lado do autoconhecimento. A princípio, liderança, aí eu achei bacana, pô, coaching, tal. PNL eu não quero saber. Mas como você chegou? Foi a corporação que te induziu? Você foi buscar? Não. Isso foi por meios próprios. Você se incomodou com os resultados, né? Ou você tinha excelência no resultado ou não era satisfatória. Foi entender o porquê. E falei, poxa... E aí eu comecei a ler alguns livros e participar de algumas vivências. Nossa, não demorou eu me apaixonar pelo assunto de autoconhecimento. Eu não queria saber de PNL, eu queria saber só de coaching. Aí eu vi que PNL era top, sou apaixonado por PNL. De alguma maneira estão interligadas, né? Coach, a PNL, você consegue agregar muito junto dentro de uma execução, de uma proposta, por exemplo, profissional, né? Isso é uma coisa que eu também falo na minha palestra, que é a caixa de ferramentas. Então, você tem a caixa de ferramenta ali sempre à tua disposição. Então, para determinado caso, eu posso usar essas duas ferramentas. Essa daqui, bom, essa aqui eu só vou usar a PNL, essa eu só vou usar o coaching. E aí é que veio a questão do Enneagrama. O Enneagrama veio realmente para coroar esse processo e ser utilizado como uma ferramenta, assim, bom, é praticamente diária, que não se aplica tão somente ao meio corporativo. É uma ferramenta de vida. Tanto que o livro anterior, que eu fui coautor, foi pela editora Líder, é o Enneagrama para pais, mães e filhos. Então, é um Enneagrama aplicado no âmbito familiar. Então, eu tive a sorte aí de ser coautor desse livro, um livro maravilhoso que eu recomendo também. Então, no meio corporativo, no meio familiar, no meio social, não só como uma ferramenta de liderança, mas uma ferramenta de convívio, uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de entendimento. E aí você fez esses cursos, foi entrando no mundo do autoconhecimento e quando você começou a perceber resultado na parte agora, de novo, lá da profissão, do trabalho de delegado, na vida? Porque você falou, foi rápido, mas na hora que você falou, nossa, funciona mesmo, tá melhor, tá fluindo. Muito rápido. E, cara, assim, eu tinha a impressão que os primeiros livros que eu
que eu estava lendo, e os cursos, parece que o curso tinha sido feito para mim. Falei, nossa, cara, mas o cara... Parece que ele já me conhecia, né? Parece que ele sabe todas as minhas necessidades. E eu vi que era um processo simples, gostoso e apaixonante. Tanto que eu me considero aí um eterno buscador. Eu não só estudei, como eu continuo estudando. Minha frase do WhatsApp, eterno aprendiz. Eterno aprendiz. É verdade, tá lá no seu perfil. Então, eu acho bacana essa questão de ser sempre um aprendiz, porque a partir do momento que a mente se fecha e eu digo, eu já sei tudo, aí ferrou, cara. Então, você não é mais capaz de aprender nada. É isso que o universo vai interpretar. A pior pessoa é o aprendiz de feiticeiro, né? Que acha que já sabe tudo, que já domina, e aí se fecha pros aprendizados. Poxa, cara, esse lance de aprendiz de feiticeiro é um negócio, não é nem o Mogli no telhado. E a questão do coach, você sempre teve facilidade para falar ou também foi um desafio a ser vencido? Não, eu confesso que sempre dá um friozinho na barriga antes de qualquer palestra, antes de qualquer entrevista também. Na carreira, muitas vezes, eu me vi aí na frente de câmeras e assuntos às vezes complicados, né? Sendo sabatinado aí por repórteres e tal. Mas quando você tem conhecimento daquilo que você está falando e mais além, você acredita naquilo que você está falando, aí desenrola tudo de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira, não é que é fácil, até chega a ser até prazeroso. O que você vai estar dando informação, você vai estar formando opiniões, você vai estar transmitindo conhecimento. E essa questão de transmitir conhecimento foi o que me levou a começar a fazer palestras e depois a escrever. Por quê? Porque eu falei, se eu estou tendo essa dificuldade e já me considerava um profissional experiente, outras pessoas também podem estar com esse gap, cara. Então, eu achei legal começar a compartilhar conhecimento. Tanto que eu digo que nas minhas palestras, eu falo, eu não inventei nada disso daqui. Isso aqui é um mix que eu peguei de várias coisas e eu tenho o meu jeito de aplicar. E eu acho que assim eu posso compartilhar isso com as pessoas do meu jeito, da minha visão, conseguir influenciar essas pessoas positivamente de uma maneira que eles possam utilizar isso no dia a dia. E hoje você dá mais coach para empresas? Você vai na empresas e dá para lideranças? Para empresas e para líderes. Em algumas empresas eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos, mas atualmente são mais assim diretores, donos de empresa, alguns donos de comércio e tal. Eles me procuram primeiro pessoalmente, depois ele vai vendo que aquilo lá deve ser transmitido aos funcionários e aí às vezes acabam contratando a gente. Pegando um gancho da sua palestra aqui, né? Se puder dar um spoiler só para deixar o pessoal curioso, né? Chefe líder versus chefe. Poxa, o chefe... Já que você falou, né, que presta esse serviço para líderes, né? O chefe... Então, o conceito de chefe é aquele conceito antigo, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, faça o que eu mando, não o que eu faço, etc. Esse tipo de gestor, a figurinha lá, você pode ver que é um dinossauro. Um dinossauro. Eu falo, ele está em extinção. E eu deixo ele para um momento especial ali da palestra, quando eu falo de estilos de liderança. Então, tem esse estilo aí do dinossauro. Você vai mostrar isso lá para eles lá na câmera? Eu não sei se chega no celular. Ai, cara, é engraçado. É um momento até descontraído Será que pega aí? Vamos ver. Acho que não. Vamos testar a câmera agora aqui com o nosso famoso 06 que fica nos bastidores do programa. Olha lá, ó, pegou lá. Ó, aqui tá chique o negócio. O 06 resolve tudo para nós lá. Esse é o chefe que tá em extinção. Tá em extinção. Então, né? Mas ele não dá para matar. Eles têm que trancar ele num baú seguro ali, porque tem momentos que ele tem que ser usado, mas isso é um spoiler da palestra. O que é legal é que nesse momento aí, eu falo pro pessoal que antes, nas primeiras palestras, eu usava uma foto de um exemplo de dinossauro que eu tive na vida, né? Como chefe. Eu vim, antes de ser policial, eu trabalhei na empresa privada também, tá? Então, só que aí por questões assim óbvias, né, de arrumar um problema autoral, né, talvez, eu fui aconselhado a tirar a foto da pessoa de lá. Mas eu falo, vocês estão enxergando um dinossauro, eu ainda enxergo aquela pessoa. Né?
Vocês estão enxergando um dinossauro, eu não. Eu tô vendo um sujeito aí. O pessoal dá risada pra caramba. Então, esse estilo, ele é aquele estilo centralizador, é ele que manda, ele não confia na equipe. É o tipo de pessoa que, normalmente, né, ele vai ser responsável, assim, vai aparecer quando alguma coisa der certo, quando estiver indo tudo bem. Quando alguma coisa não der certo, tipo, o deu ruim, entendeu? Ele vai achar alguém para pôr a culpa, entendeu? Então, ele não é um cara que lidera em equipe, ele pensa unicamente na carreira dele e não acabou. tem uma autorresponsabilidade, né? Se dá certo, fui eu, se dá errado, foi você. Exatamente. É uma das características entre outras. O grande líder, ele inspira, né? Você tem que inspirar as pessoas, né? Para fazer as pessoas comprarem a sua ideia para daí fazer acontecer o negócio. E a grande missão do líder é essa. O líder é um influenciador, né? E para você, quando você olha pro aspecto de liderança, quem são os grandes líderes para você? Alguém que te inspira, ou alguém que você quis chegar, alguém que você quis ser igual, ou alguém lá de trás da história, de agora, não importa? Poxa, quem são esses nomes? Essa pergunta, uma vez, foi feita numa dinâmica, numa dessas vivências de liderança. Eu falei, o cara falou, se você quer ser um líder, em quem que você se espelha? E aí, você vê, né, como que eu tava cru, né, no começo lá. E aí eu pensei tanta coisa, e o principal exemplo de liderança eu tinha em casa, que é o meu pai. Eu falei, poxa, cara, eu tenho ali o exemplo de liderança. Ele foi ferroviário, né? Hoje é aposentado, vai fazer 90 anos e tá fortão lá. E foi ferroviário, tanto que no começo da palestra, essa liderança para todos, vocês podem ver que tem uma locomotiva. Vamos abrir a palestra aqui, que eu tenho exclusiva no meu celular. Fazer vontade para todo mundo aí. Ele tem os slides. É uma locomotiva, eu homenageei ele depois que eu tive essa vivência, esse insight. E outros personagens aí da história, cara. Você quer o maior CEO que houve no mundo foi Jesus Cristo. Sem dúvida. Foi o maior líder, né? Tá? E aí vem outros personagens aí da história, mas eu gosto muito desses exemplos aí. Meu pai, cara, era um exemplo de liderança muito criativa, cara, muito, sabe, um cara muito precavido, mas muito conciliador de situações. Tanto que quando ele aposentou, os caras fizeram uma festa surpresa para ele, que foi incrível. Tinha nego lá que ele falou, pô, esse cara eu canetei, suspendi ele, o cara perdeu o dia de serviço, perdeu licença, perdeu isso. Pô, o cara só tinha a agradecer ele por esses puxões de orelha que ele tinha dado aí no decorrer da carreira dele, né? E aí você falou da diferença, né, do líder-chefe, do líder-líder, né, que o líder-chefe está entrando em extinção. O Júnior até tinha citado a questão da liderança, considerando os eneatipos, que a gente vai explorar um pouquinho mais ainda. E qual que é o seu eneatipo? A gente acabou revela o segredo, né? Agora, isso. Não, você pode revelar ou não? Olhe para a câmera e revele o segredo agora. Momento da verdade agora. Não é um segredo, eu sou um tipo 8. Tipo 8. Conhecido como um tipo que é o poderoso? 8. Isso, um poderoso. Olha só que interessante. A virtude do tipo 8 é a inocência. É quando ele atinge a inocência. É o cara que vê a lua e fica encantado, inocente, olha lá. que é a inocência, né? É a grande virtude dele. Qual gatinho no livro é o 8 aqui? É o Beto Carniça, cara. Beto Carniça. É o primeiro. Então. É o primeiro. Eu começo falando Beto Carniça. Mas aqui você revela daí qual que é o... Sim, vai ter uma mandala indicando os tipos. Ah, né? tá. Ele tá aqui no desenho aqui da mandala. Pertinho. Para quem já tem uma vivência de Enneagrama, o cara identifica facilmente, né? Agora, essa forma descontraída de escrever em forma de fábula, eu achei uma maneira muito interessante de ser uma porta de entrada do Enneagrama, inclusive para crianças, e eu falo aí, né, criança de todas as idades, de 0 a 100 anos, né? E como você teve essa ideia, né? Porque geralmente os livros que eu já li, eu já tive acesso de Enneagrama, os livros da área de autoconhecimento, eles são realmente bem didáticos, às vezes até chatos de serem lidos, né? E de repente você vem num modelo extremamente de fácil leitura, uma linguagem universal, que é as fábulas, uma linguagem infantil, que são as nossas imagens mentais, para levar um conhecimento super profundo. Como que você chegou nisso? Porque tudo que vai ser ensinado a uma criança tem que ser sutil, tem que ser leve. Você não começa ensinando matemática para criança com logaritmo, né?
Acho que seria... Não sei, né? As crianças hoje já nascem já super desenvolvidas. Mas tem um passo a passo, né? Por exemplo, tem um passo a passo. Então, vai ter lá o brinquedinho, o abacus e tal. Essa é a ideia. E depois eu percebi que tem outros autores que escrevem sobre outros assuntos, sendo que o pano de fundo são histórias, são vivências, assim, às vezes muito técnicas. E muitas fábulas infantis, eu diria que quase todas tinham esse significado. Todas. Se você for estudar aí o Walt Disney, cara. Hoje as fábulas ou as mitologias estão nos filmes, né? Walt Disney, Pixar, na Pixar. Pixar, né? Os filmes da Pixar lá. Tem várias, né? Tem vários lá Tolkien, também, fantásticos. O Senhor dos Anéis. Isso faz pouco tempo, eu já tinha escrito o livro, não foi inspirado... É que a Pixar é da Disney agora, né? É tudo uma coisa só. Ele escreveu o Senhor dos Anéis. Essas histórias nasceram de histórias que ele contava para os filhos dele dormir. Para os filhos dormirem, tá? Ele, pô, eu preciso dar um jeito de aquietar essa molecada. Ele contava isso e tal. E o cara percebeu que aquilo tinha uma riqueza muito grande, né? Era uma... Poxa, estão falando de Senhor dos Anéis, é um clássico, cara. Mas você vê, é na infância que a gente aprende, né? Sem Por exemplo, dúvida. a moral da história, né? Sempre tem a moral da história. Fábulas, tá? né? A gente vai aprender nossos valores, né? Por meio de histórias. A humanidade sempre gostou de história. E um dos líderes que você citou, Jesus Cristo, né? O conhecimento dele é estudado até hoje muito graças às parábolas que foram contadas e até hoje a gente tenta interpretar essas histórias. E é uma linguagem, né? Uma figura de linguagem fantástica. Comunicação metafórica. É o meu tipo de comunicação predileto. Fantástico. Uma boa sacada. E por que gata de cascos? Então, na verdade, essa história surgiu dentro de uma barraca, num camping, há mais ou menos uns 23, 24 anos, que é o tempo que eu comecei a namorar a Carla, minha atual esposa. Chovendo pra danar, à noite na barraca. E aí começamos com brincadeira de contar a história e tal. Aí eu falei, mas eu não sei muito, mas eu vou inventar uma. E eu inventei uma história de um gato de cascos que os gatos não... As coisas, né? Os gatos não gostavam dele porque ele fazia barulho em cima do telhado, que ele tem mais um gato de casco. Nossa, que incrível, né? E ficou. Aí, tô falando de 24 anos atrás, nem passava pela minha cabeça PNL, coach, enneagrama, ayahuasca, imagina, nunca. Né? Aí, já nessa fase de desenvolvimento, de estudos e tal, um dia eu também estava na praia, cara, dessa vez, mas aí eu já não estava na barraca, eu já estava numa pousada. E eu acordei no meio da noite e falei, porra, cara, aquele gato de casco, se eu arrumar mais 8 amiguinhos para ele, eu tenho uma história de enneagrama. E aí eu não dormi mais. Eu queria acordar... Veio o insight, né? Então, eu queria acordar a Carla pra falar pra ela isso daí. Eu falei, não, é sacanagem, né? Eu tinha medo de esquecer, mas sabe quando você sonha e depois não lembra o que você sonhou? Tem que anotar. Eu falei, não, mas esse daí eu não tô sonhando. Só se estiver sonhando acordado. Eu vou lembrar disso de manhã. Mas eu não consegui dormir mais, só fiquei esperando ela acordar. Eu falei, pô, tive uma ideia genial. Eu falei pra ela, E a gata de casa? Qual a personalidade que é a Cacá? Ela é o quê? É um tipo 4. E por que ela é relacionada? O 4, ele é único, ele é diferente, ele é intenso, ele não tem modelos. Ele não segue modelos. Quebra padrão. O 4 é o intenso do enneagrama. Dá pra falar um pouquinho de cada um dos personagens, sem, óbvio, expor aqui o livro completo, mas só dos gatinhos e associar o tipo dele, pra você dar uma pincelada no enneagrama? Pode ser? O Júnior falou do 4 agora? O gato de casta. Antes de você me perguntar a respeito dos personagens, cada um deles foi inspirado em pessoas da vida real, tá? Vai o entregar. Lucas é qual? O Lucas não sou não. Cheguei depois na história. Você tava no telhado, é um gato no telhado. Só que faltava, né? Só que inclusive, os cachorros que participam dessa... Os cachorros são os meus cachorros. Ah, é? Que legal. São lindos, por sinal. O Rifle e a James. Eu sou doido são lindos. São 2 pitbulls, aí eles estão com cara de mal aí, né? Porque eles são os vilões da história, mas eles são bonzinhos. São, fofinhos. Preciso conhecê-los. Mas conta então cada gatinho. Aqui a cara de mal deles. Qual gato? Vamos começar pela ordem do livro. Beto Carniça. Então, o Beto Carniça, ele é o tipo do gato encrenqueiro. Pode ver que na figura ele tem a orelha cortada e tal. O nome Carniça, você é muito criatividade. Você que bolou todos os nomes, tudo sozinho? Ou você todos os nomes. Olha só. Todos os nomes. Que bacana. Essas ilustrações, aí eu falei, pô, como é que eu faço isso, né? Aí que eu conheci a Beatriz Ferreira,
que é a ilustradora que deu vida. Tenho uma gratidão imensa por ela ter dado vida. Incrível. Incrível aos personagens. Essa realidade, né? Porque ela conhece muito de Enneagrama também, isso que foi legal. Conseguiu expressar mais ainda, né? Eu passei a leitura para ela, falou, pô, ela já desenhou os... Eu falei, nossa, cara, é exatamente isso que eu queria. O Beto Carniça, ele é aquele cara encrenqueiro, ele é o tipo 8. Tipo 8. Daí, entendeu? O tipo 8, assim, em níveis assim menos desenvolvidos, ele acha que o mundo está em guerra contra ele. Daí vem a necessidade de mostrar poder. Tá? Então, lembra que eu te falei sobre a virtude do 8, que é a inocência. E o pecado eu não falei, né? Que é a luxúria. Não só a luxúria em termos sexual. A luxúria, ela é o excesso de energia. A energia desmedida, na verdade. O que acontece com o tipo 8? Lá dentro, bem lá no fundo, na essência, ele é uma criança. E aí, ele constrói uma armadura para ninguém descobrir que ele é uma criança inocente. E aí vão vindo as cascas, né? Do eu fingido, eu temido, etc. Aí já entrando na PNL. E aí, às vezes, ele se mostra um cara, um chefe muito autoritário, um cara encrenqueiro, um cara que não leva desaforo, enfim, ele quer mostrar poder a qualquer preço para esconder aquela criança. E aí, nos estudos mais avançados de Enneagrama, aí você vai subir nos níveis de consciência, que também é um outro curso de Enneagrama, é uma outra vivência muito interessante. Os níveis, eu não vou entrar aqui, porque senão a gente ia ficar falando só disso. Nos níveis mais desenvolvidos de consciência, ele consegue acessar de novo essa vulnerabilidade e tal. Então, o que o livro diz? Ele diz sobre as personalidades. Aí eu coloco uma problemática, onde eles mostram aí o lado sombra deles e depois a resolução do problema, já cada um dentro do seu desenvolvimento. Então, é assim que ele foi feito. O 8 é o Beto Carniça, temos aqui na sequência a Lady, o número 9. A Lady é uma gata conciliadora, movimentos tranquilos. E todo mundo vai ficar agora curioso para saber mais ou menos, não. Quem é a Lady na vida real, né? Você falou que tem relações. Então lembra que eles são vizinhos, né? 8 então e 9, eles são vizinhos. Relações, mas né? na essência, o tipo 9, o conciliador, ele é aquele que evita confusão a qualquer preço, né? Odeia conflito. Tanto que o pecado dele é a preguiça. O tipo 9, cara, ele é capaz de... Em outras escolas, outros livros, falam de narcotização. Eu estou usando um linguajar mais simples. Mas ele se narcotiza, assim, ao ponto de... cara, tem que mexer nisso para arrumar. Não, deixa, cara, inventa uma desculpa. Isso daí acontece muitas vezes com alguns líderes, cara, que tem uma certa dificuldade em ter um tete-a-tete com o funcionário, entendeu? Então, conversas desagradáveis, às vezes, são necessárias. O tipo 9, nesse exemplo que eu estou tirando, ele evita isso ao máximo, às vezes ao ponto de até comprometer a liderança dele. É uma zona de conforto, mais ou menos? Exatamente isso, uma zona de conforto. E a virtude dele é a ação certa. Então, o 9, ele é narcotizado, tá? Mas quando ele resolve se mexer, ele leva tudo no peito. Então, tem uma simbologia, o símbolo do tipo 9 no Enneagrama, esquecendo aí a parte dos gatos, é o elefante. Né? Então, o elefante é aquele bicho pacato, tal, mas quando ele se mexe, cara, sai da frente. Sai da frente. Então, o 9, ele é bem assim... Por isso que é interessante, né? Pegando já a aula que ele está dando aqui, mas que o Júnior falou e você falou bem dos tipos de liderança, né? Quando a pessoa conhece que ela tem essas características, ela consegue superar e elevar o nível dentro da sua própria prática, né? Cara, você só consegue resolver um problema a partir do momento que você reconhece a existência dele. O ser humano não é diferente. Né? Eu falei, pô, cara, quando a gente consegue admitir, vê se faz sentido isso para vocês. Você consegue admitir e falar, cara, eu preciso escrever alguma coisa, mas minha letra é feia. Porque se eu ficar arrumando desculpa, tal, não é feia, você que não sabe ler, né? Cara, eu falei, não, minha letra precisa melhorar. Só a partir do momento que você reconhece isso, é que você pode melhorar isso. É aquela coisa que é difícil para o ser humano, né? Enxergar a falha, né? E prefere, às vezes, a ponta do outro, mas não sabe olhar dentro, né? Mas é uma defesa do ego.
Total. Tá? É uma defesa do ego. Mas isso que você falou, eu achei bem interessante, que ele colocou que você pode potencializar e passar de nível, isso dentro da sua personalidade. Isso é muito interessante. Você pode, então, aprender o que falta e potencializando. Potencializando. São 9 níveis de consciência, na verdade. Tá? Que não tem nada a ver com os 9 tipos, né? Sim, são graus. Tem livros que explicam essa questão. Os níveis mais altos, por exemplo, 1, 2... Ali seria assim, nível Buda, Jesus Cristo, alguma coisa assim. Depois você vem ali 3, 4 e 5 é onde estão as grandes maiorias, né? As massas, as pessoas, nós aqui. Depois os 6, 7, 8 e 9 já é patológico, aí já são problemas de saúde mesmo, que a pessoa dificilmente consegue sair quando ele atinge um nível desse de consciência sem uma ajuda profissional, uma ajuda médica. Tá? Então, só para dar uma explanação, mas é um assunto bem longo. É muito interessante, né? E seguindo nos gatinhos aqui agora, o gatinho do número 1 é Burns, é isso a pronúncia? O Burns, Burns. O Burns é o chato, cara, é o perfeccionista. ele... A carinha dele de chato. Mala. Pra quem tá no áudio, depois, quando você comprar o livro, você vai ver a carinha do Burns. E quem tá no Spotify, na rádio, aí depois vocês vão ver a carinha do Burns. São figuras assim, estereotipadas, nem todo tipo 1 é chato, entendeu? Mas para poder estereotipar isso, você tem que evidenciar, né? Pega mais no defeito do que na qualidade. Então, eu já vou direto no pecado dele, que é a ira. Ira? O grande pecado do tipo 1 aí é a ira. Se você fizer uma análise depois do tipo, você vai ver que são 9 pecados semelhantes aos 7 pecados capitais. Tá, mas isso é uma outra história em que a igreja já tinha conhecimento disso, não vou entrar nesse mérito, mas 2 tiveram que ser removidos, que é, no caso, a vaidade, que é o do tipo 3 aí, porque os templos cheios de ostentação e tal, e o tipo 6, que é o precavido. A grande virtude dele é a coragem e o pecado é o medo. E em determinada época da história, a Inquisição ela se impunha, né, pelo medo. Então, esses 2 pecados foram retirados daí. Então, significa que a igreja, as religiões já tinham conhecimento de Enneagrama. Eles têm um conhecimento de muita coisa, né? Que não é... que sendo o Enneagrama, voltando no comecinho da sua fala, descoberto, então ele sempre existiu, né? Cada um o entendia, talvez por outras nomenclaturas, né? Uns falam que é algo que veio, que não é terreno. Sim. Entende? Que aí, é o arquétipo, né? É o arquétipo. Aí você pode interpretar depende da linha de pensamento da pessoa, como divino, né? como extraterrestre. Sim. O arquétipo é mais ou menos isso, né? É aquela coisa que foi feita para aquilo, né? Sim. Então... E aí, seguindo na mandala aqui, a próxima gatinha é a Mary, número 2. Essa é a ajudante. O tipo 2... O 2, dá até uma dosinha quando ele tá no lado ruim, né? Que é o ajudante, ele quase se mata pros outros, né? Ele esquece dele então, para ajudar os outros. E aí vem uma grande adulação, porque muitas vezes a pessoa não tá precisando, não tá querendo ajuda, mas ele tá lá. E quer mas se machuca muito, né? Se machuca, tanto que é o amor incondicional à virtude dele, né? Então, o 2, ele é bem voltado às pessoas. Se ele não tomar cuidado, ele vive tão somente para os outros, sem amor próprio. Muito bem. O próximo é o Lord Rick, número 3. O Lord Rick é um dos principais, é um dos personagens mais legais. O tipo 3 é aquele cara que ostenta, que gosta de competir, ele tem que ser o melhor. Tanto que aí, na história, que ele vive trocando, ele vive brigando com o Beto Carniça, mas não para mostrar poder. É só para mostrar que ele é melhor. Ao contrário do Beto Carniça, que briga para dominar o... São 2 egos gigantescos, então, né? Então, mas motivações diferentes. Motivações né? completamente diferentes. Aí a gente já começa a ir para um nível mais profundo no Enneagrama. E o grande pecado dele é a vaidade. Carinha. É a vaidade. As expressões são muito boas dos gatinhos. A Bia, ela... Foi incrível, cara, incrível. Ela depois a gente vai falar como... Tem que transformar numa série da Netflix. Depois aqui, a gente vai criança. falar como o pessoal consegue comprar o livro, mas assim, desenho, é incrível, tal, incrível. É uma ideia. Um curta. É claro, no YouTube, alguma coisa. Faz capítulos, entendeu? Faz um sucesso que... O número 4, Kaká.
Essa daí é a protagonista. É a principal. Ela é incrível. Bom, ela é diferente, ela tem cascos. Essa que é Já começa daí. a gata de cascos. A gata de cascos. Ela é a protagonista da história. Sem ela, a história não nasceria. E o próximo aqui é o número 5, que tem nome de jacaré. E cor de jacaré também. O jacaré ele é um analítico, né? Ele é o tipo 5. E o tipo 5 é um cara interessante, cara. É uma das flechas, uma das minhas flechas, do tipo 8. Em determinado momento, ele vai aí pro NA tipo 5. Ele normalmente é o cara que estuda muito e às vezes estuda demais, até coisas que ele não vai usar. Então, normalmente é o acumulador nato. Não só de conhecimento, mas às vezes até mesmo de objetos, em alguns casos, dependendo do nível de consciência. E o pecado dele, o grande pecado é a avareza. O 5, cara, ele estuda tanto. Eu estou generalizando aqui para ficar fácil, tá, pessoal? Não significa que todo tipo 5 é assim. Eu conheço. Depois, quem tiver mais interesse, pode se aprofundar também no assunto, né? Lê o livro. Com certeza. Vamos aqui, ó, gata de cascos. Ele não compartilha conhecimento, ele fala, cara, ó, não vai adiantar eu falar. Não vai adiantar eu falar, você não vai entender nunca. Eu não vou perder meu tempo aqui. Mas ó o ego aí de novo, né? É sempre o ego falando. O pecado está sempre ligado ao ego. O pecado do eneatipo está sempre muito interligado ao ego. E aí o próximo aqui da nossa mandala é o número 6, o Zé Trem. O Zé Trem, ele é o líder do beco. Ele é o líder dali. E ele é o que manda no beco. A palavra dele é a última ali. Ele é um cara extremamente precavido. Bem interessante aquilo que vocês tinham me perguntado de quando se forma o eneatipo. Aí fica muito claro de por que ele é precavido no livro. É um pedaço bem rico da história, da fábula, onde eu conto a história dele. O porquê que ele é precavido, porquê que ele não desce do telhado. Só se ele não era eu, hein, gente? Não era eu no telhado, hein? Olha lá, Lucas. Ele se orgulha de dizer que ele nunca foi acuado por nenhum cachorro, nenhum humano, nunca ele foi pego de jeito nenhum. Nunca foi agredido, machucado. Era um gato extremamente arisco. E por fim, na nossa mandala, o número 7, o Vandim. O Vandim, essa é a sensação do beco, cara. Esse é o fanfarrão. Ele não presta atenção em perigo, ele não presta atenção em nada. Ele é o otimista. O tipo 7, cara. É o aquele todo. O tipo 7 é um tipo apaixonante. Na primeira vivência que eu fiz de Enneagrama, os testes e tal, quem estava dando o curso, ele falou, cara, eu não tenho ainda certeza, você que vai se identificar, são 4 dias de vivência, você que vai se identificar, mas eu não tenho certeza se você é um 7 ou 8, eu queria ser 7, né, eu achava que... Bonitinho, legalzinho. Otimista, cara. Otimista. E até que eu fiquei, eram grupos assim, numa roda, né, e ele me colocou sentado ali, vinham tudo por tipos, assim. Aí ele falou, você vai ficar um dia aqui entre o 7 e o 8. Eu falei, mas eu não quero ser 8, cara. Eu quero, tá louco, 8, cara chato, né? Aí, já no primeiro dia, eu já me descobri ali no 8 mesmo, aí eu fiquei com a galera do 8. Mas ele é um tipo apaixonante, cara. Ele quer tudo ao mesmo tempo. O tipo 7... ele é aquele cara que ele vai no self-service, ele pega um pouquinho de cada... Ele pega as 25 opções ele põe no prato dele. É o cara que começa um curso e a hora que não fica muito interessante, que ele deixa de se divertir, ele desiste. É o cara que pega 10 livros ao mesmo tempo para... A gente vai responder esses questionários, né, Júnior? Para saber o nosso eneatipo. Isso que eu ia te perguntar, como que faz para... Tem algum lugar que você indique para descobrir? Existem testes. Tô doido para saber o meu. E até acho que eu tinha até comentado antes de começar, tem uma terapeuta, uma amiga minha, foi a primeira pessoa que me falou de Enneagrama na vida, e ela usou esse livro como teste, ela aplicou numa cliente dela, falou, dá uma lida aqui, vê com qual que você se encaixa. Com a energia de qual personagem você se encaixa, tá, isso, aquilo, aí ela foi assim um tira-dúvidas dela, ela falou, eu tive certeza que ela tinha dúvidas sobre o eneatipo da cliente dela lá e acabou usando o livro, um negócio que eu não pensava, mas, poxa, é uma fonte também de teste. O seu foi uma vivência
para você descobrir o seu tipo, foi isso? Foi o primeiro curso de Enneagrama que eu fiz. É um curso, ele é bem vivencial, ele não é cognitivo, entendeu? Então são muitas dinâmicas, então não é um curso para você ficar escrevendo, anotando matéria. É bem legal mesmo. Tipo PNL, só que voltado para o Enneagrama, né? E tem teste também na internet para descobrir? Tem um questionário, né? Tem um questionário, sim. Ele é patenteado, ali tem algumas escolas que usam. Esse teste é do Nicolai Cursino e o MEDA, que foi onde eu comecei, o MEDA Academy. Tanto que o Marco Meda, é ele que escreve o prefácio desse livro. Foi uma grande honra, né? Que foi ali meu primeiro curso, né? E do pouco que eu conheço, né, comparando aí com você, ele é uma das referências de Enneagrama, acredito que a nível Brasil, pelo menos, né? Não sei mundial, mas nível Brasil. Alguma coisa fora. Tem um material muito riquíssimo, né, do Marco Meda, né? O Nicolai Cursino também. Nicolai Cursino eu já não acompanho muito, mas o Meda, através de vocês, né, eu pude acompanhar e vi que realmente o trabalho dele é bem interessante. Qual que é o seu tipo, você sabe? Meu tipo? Vamos revelar o segredo aqui também? Claro, ele revelou o dele, tem que revelar o seu. Vamos pegar o nome do gatinho. Eu só não vou revelar aqui. o meu porque eu não sei. Qual que você acha que é o meu? Pelo que você me conhece. O 7 aí, ó. O 7, o desastrado? Eu vou dar uma dica. Cadê o gatinho aqui do... É que eu fiz há algum tempo o teste, mas é o... É o chato lá, o jacaré. O jacaré é o 5. O 5. Ah, você é o jacaré. O analítico, Analítico, né? É o analítico. É o que acumula conhecimento que às vezes não vai usar. Mas o pecado dele já tô aprendendo a passar, né? Dando os cursos, dele é compartilhando, né? É isso mesmo. Né? Você falou que você lê até bula de remédio, rótulo, é uma cabeça que... Eu vou dar uma dica que facilita aí, é um passo para você se identificar que é legal. São 9 tipos. Então, são 3 tríades. Então, presta atenção nisso que é bem legal, cara. Você tem uma tríade no topo da mandala que ela é instintiva, ela é corpo. Legal. O 8, o 9 e o 1, vamos dizer assim, o principal centro de inteligência, o centro de percepção e de reação dele para com a vida é o corpo. Quando você pega o 2, o 3 e o 4, o centro de recepção de informações dele é o coração. E são os emocionais. E os 5, o 6 e o 7 são os mentais, que a gente brinca, são os cabeções do Enneagrama. Então, esse é o que pensa bastante, ou para o futuro, ou muito para o passado, mas tudo se passa na mente dele. No 2, 3 e 4, que é a tríade emocional, tudo se passa no coração. Cara, eu vou magoar, tal. Aí vem o 8, 9, 1 lá, que primeiro ele chuta a porta, primeiro ele fala, depois ele vai pensar, puta, não deveria ter falado, entendeu? Faz primeiro, depois pensa, né, meu Deus. Eu conheço bastante gente. Exatamente isso, o cara faz primeiro e depois pensa. É ação, né, apuração. É bem uma característica do 8, 9, 1, que é o topo da mandala ali, que são os tipos mais movidos pelo instinto. É só de... Eu não tô achando meu teste completo aqui, mas... Que aí tem todas as... Eu acho que eu tô mais pro mental, os eneatipos, né, na sequência do que é mais, né? Depois os 2 que são você posteriores. Já fez eu já fiz o teste. Eu esse livro... Tava tentando encontrar aqui, mas não Onde tô que achando. encontra esse livro pro pessoal que tá interessado? Eu tenho esses exemplares que são físicos. É a primeira edição, é um livro autoral, mas é registrado, tal, direitinho. Apanhei para fazer isso, hein, cara? Nossa, era um mundo completamente diferente do que eu vivo, cara. Olha... já estou pensando numa segunda edição e aí eu tive a ideia de fazer o e-booking. O e-booking é bem legal também. Tá? Então ele está disponível, depois se você puder... O link, né? Deixa na a gente coloca na descrição do vídeo descrição. Depois o link lá e o pessoal pode acessar e adquirir o e-book. Não é o link que está no meu Instagram, mas... A gente coloca aquele que você me colocou, a gente põe na descrição do vídeo. E é muito rico, né? Vale a pena, pessoal. Comprar o livrinho, ler, ajuda bastante nessa questão do autoconhecimento, né? Isso muda tudo, é o que você falou, quando você reconhece, você consegue fazer alguma coisa, né? Enquanto não há reconhecimento da nossa personalidade, não vai. E um erro, na minha visão, né, um equívoco, é quando a gente luta contra quem a gente é, e a gente não consegue fazer nada. Então, se eu tenho um conhecimento de que eu tenho uma pré-tendência a agir de uma forma específica, em momentos específicos, eu consigo fazer alguma coisa. Exatamente. Agora, eliminar a minha tendência é quase que um auto-sacrifício, né? Você se mata e não consegue. Seria como você matar o ego. Muitas vezes a gente se confunde, né? Nas primeiras vivências aí de PNL. Mas o ego é... Pô, cara, o ego... O ego não é ruim.
Não, ele te protege. O ego é que te protegeu de tudo que podia te acontecer até hoje. Só que quando ele domina, você está sob o efeito tão somente da personalidade. E nós não somos a nossa personalidade. Entende? Então, você é muito mais do que a sua personalidade. A personalidade, ela está muito ligada ao ego. Então, você não é seu ego, mas matar o ego, cara, acho que não seria uma boa ideia, entende? Mas você entendê-lo e poder se harmonizar, fala, mas eu vou controlar o ego, não se trata bem de controle. A gente tem o costume de usar essa palavra, mas se trata de se harmonizar com o teu próprio ego e se harmonizar com o teu eu maior. Eu gosto de falar muito nos cursos, né, que eu dou, eu falo, cada um precisa entender como funciona para usar isso ao seu favor. Quando você entende como você funciona, você consegue usar isso ao seu favor. Da mesma forma o ego. Quando você entende como ele funciona, os seus pontos fracos, seus pontos fortes, você usa isso a seu favor. Isso é a sabedoria da gestão pessoal nossa, né? Não, mas imagina ter esse manualzinho de instrução. É o manual. Quanto mais cedo você tem esse conhecimento, melhor, né? Sim. Então, né, você saber disso aqui criança, adolescente, quando você está formando, né, conhecendo a vida, é muito melhor do que conhecer agora, né? Eu fico muito feliz quando eu participo de alguns cursos, de algumas vivências até bem profundas aí, desse nível para mais, tal, que eu vejo jovens. Porque quando eu ia falar quando eu era jovem é foda, né? Porque eu sou mais jovem do que eles, né? Porque eu sou jovem há mais tempo do que eles, né? Então, mas assim, quando eu vejo jovens aí, 19, 20 anos, cara... Jovens de 30. Então, participando desses cursos, eu fico muito feliz, cara. Mas eu comecei mais ou menos com essa idade. Então, eu não. Nessa idade, se você viesse falar de curso, de vivência, de retiro até pra antes mim... um pouco, não cara, com cursos específicos, mas até antes um pouquinho, depois com cursos mesmo de formação, mais ou menos nessa idade. Eu não. Nessa idade aí, eu tava metendo fogo, cara. Não tava nem... Experiência também, né? Aprendizado pela experiência. Cada um tem o seu caminho, né? E depois você aprende de alguma maneira, ou seja, pelo amor ou pela dor, mas você vai ter que aprender. Bom, ou vai ficar dando cabeçada, né? Esse livrinho aqui é nosso, então, né? A gente pode levar pra casa. Depois eu vou autografar. Por favor. Vou pedir só se o nosso 06 lá consegue enquadrar de novo o vídeo aqui no Zoom. Quer deixar o seu? Enquadrar o livro aqui, né? No Zoom ali, vamos ver se fica legal lá. A gata de cascos, a capa amarelinha, os gatinhos todos, que foi o que a gente falou aqui durante o podcast. Então, entre em contato lá, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo, nas nossas redes sociais, mas qualquer coisa pode procurar ele nas redes sociais também, manda uma mensagem lá, pergunta onde adquirir o livro, ou sobre palestras, né, os treinamentos da parte de liderança também no Instagram, né? Qual que é o seu Instagram? É a Adalberto Seolim, mesmo, Adalberto Seolim. Quem quiser contratar, né, para dar coach e tudo mais, só tem à vontade. Sobra tempo nessa agenda? Né? Sempre tem, né? Sempre tem. A gente ficava ficando até atemporal. O Facebook eu não tenho o costume de usar com tanta frequência, mas também é o mesmo endereço. Adalberto Seolim. Mais pelo Instagram. Tá ok. Fechou. Muito bom, né? Maravilhoso. Muito bom. Fiquei encantado com a historinha. Eu tô doido pra saber agora só qual que é. Primeira coisa que vai fazer após o podcast. Já vou procurar os testes, vários testes. É um livro bem simples de ler, você vai se identificar. Tem uma dica importante também. A questão da identificação, da autoidentificação do tipo, no teste ou na leitura desse livro, procura ler isso com a mente de quando você tinha 16 anos. Porque agora a personalidade ela já sofreu mutações e tem determinados momentos. Sim. Você vai falar assim, hoje eu tô assim. Procura ler isso com a mente ou fazer o teste, se vocês forem fazer. Bem lembrado isso, né? Com a mente de quando você tinha 16 anos e não com a mente desenvolvida, né? De agora. Pelo menos no teste que eu fiz lá, esse que é patenteado, eu acho, né, que tem lá os seus direitos reservados, tem a explicação, né? Inclusive tem o videozinho do Marco Meda falando, né? É interessante. Importante isso mesmo. Você lê a explicação. Uma outra coisa importantíssima é, quando for fazer esses testes, procurar responder como realmente é para você, não como você gostaria de ser. Não o ego respondendo. Não como gostaria. Não, porque acontece que você vai lendo as perguntas, né? Que nem eu falei que eu fiz algumas vezes para ter a certeza. Mas tem algumas respostas que você olha e fala, nossa, eu gostaria de ser assim. Aí você reflete e você fala, não, mas eu não sou assim. Que são as respostas bonitinhas para aquilo que você gostaria, mas não é. Tipo, daqui para frente eu vou fazer assim. Que é um pouco do que você falou, eu quero ser o 7, eu não quero ser o 8. Mas eu sou o 8. Isso é verdade, aconteceu mesmo no começo, que, o cara falei, não... A gente se ilude muito, né? Que os caras são mais legais, entendeu?
Bom, então, quer passar de nossas redes sociais, já passou. Adalberto né? Seolim, certo? Instagram, Facebook menos, mas então se o pessoal tiver dúvida, entra lá, Adalberto Seolim. O link da compra do livro também a gente vai deixar na descrição, mas se não, você pergunta para ele lá no Instagram. Excelente. Então é assunto, hein? Muito obrigado, Adalberto. Foi eu que prazer recebê-lo aqui. Agradecido de a gente tá saindo aqui cada vez mais rico, né? Cada vez mais rico. Cada conversa que aprendemos a gente tem, muito. cada entrevistado, né? Cada convidado traz umas, né? Daqui tá sendo maravilhoso. Com certeza. E aí o convite de novo, pessoal, se inscrever nas nossas redes sociais. Por favor, não se esqueçam. YouTube, lá. Facebook, Instagram, TikTok, @tudotalk. Entra lá, se inscreve, deixa o seu comentário, sua participação. É importante para o canal crescer, para esse conteúdo muito bacana chegar para mais pessoas também. Se quiserem conversar com a gente, manda um direct no Instagram, pelas redes sociais que Sugestões a gente responde. Fica à vontade, Logo, gente. logo a gente vai começar a divulgar uns desafios, né? Isso aí, as nossas metas, Nossas né? metas Chegou e desafios. na meta, chegou nos números. Vai ter coisa bem legal aí nos podcasts, acompanha a gente. E logo mais também a gente faz bem ao legal. vivo, né? Com certeza. Com a ideia de começar a fazer ao vivo mais pra frente, então... Ao vivo é aquele que dá frio na barriga, né? Nada, tranquilo. Obrigado de novo, Adalberto. Beijo, gente. Beijo. Gratidão. Tchau.